Olá! Hoje a gente mergulha no capítulo 12 de Jeremias. E ele já começa assim, com uma pergunta na lata para Deus. Por que gente desonesta parece se dar tão bem? É uma pergunta que ecoa, né? Bem humana. Muito. E Jeremias não alivia, não. Ele questiona mesmo a justiça de Deus. Fica vendo os infiéis lá, tranquilos, sabe? Parece que criam raízes, dão fruto. Uhum. Mesmo que Deus esteja só na boca deles, né? Longe do coração. Exato. A revolta dele é tanta que ele chega a pedir para Deus levar essa gente como ovelha para o matadouro. É pesado. Bem pesado. É uma honestidade quase brutal na oração. E ele continua descrevendo a situação da terra, um quadro bem sombrio. Tudo seco, o capim murchando, os bichos, as aves sumindo, E ele liga isso diretamente à maldade do povo, né? diretamente. E o pior é que o povo ainda tira sarro, dizendo que Deus nem tá vendo, que não liga pro que vai acontecer com eles, uma indiferença. Nossa, essa honestidade do Jeremias é realmente marcante. Ele está colocando para fora uma angústia muito real sobre essa aparente injustiça que a gente vê no mundo. Um desabafo forte. Totalmente. E como Deus responde a isso? Ele conforta Jeremias? Olha, é interessante. Deus não responde diretamente ao porquê. Não dá uma explicação fácil para a injustiça. Pelo contrário, ele meio que vira o jogo. Vira o jogo? Como assim? Ele desafia Jeremias. Diz algo como: olha, se você correu com gente a pé e já cansou, como é que você vai competir com cavalos? É tipo, Ah, entendi. Tipo, se as coisas pequenas, o terreno seguro já te abalam. exato. O que você vai fazer quando a coisa apertar de verdade? Quando vierem os desafios maiores? É quase um se prepara, Jeremias. Faz sentido. Prepara porque o pior ainda tá vindo. Puxa, e ainda tem mais. Deus avisa que a própria família dele, os irmãos, vão traí-lo, para ele não confiar nem nas palavras mais mansas deles. Nossa senhora, quer dizer, a situação ia ficar ainda mais difícil e mais solitária para ele. Que barra! Exatamente. Aí depois desse desafio, a perspectiva divina muda um pouco. Vem um tom de lamento, de dor. Dor? Como assim? Deus fala em ter que largar sua casa, sabe? Em abandonar sua herança, que aqui, é claro, é o povo de Judá, a quem ele ama, considera sua propriedade. Ele vai ter que entregar nas mãos dos inimigos? Poxa, isso mostra uma relação muito profunda que foi quebrada. Quebrada feio. Essa é a ideia. E as imagens que ele usa para descrever isso são muito fortes. Quais imagens? Ele diz que a herança dele virou tipo um leão na floresta, que fica rugindo contra o próprio Deus. Ou então uma ave de rapina colorida, sabe? Que está sendo atacada por todas as outras aves. Uau! Um leão rugindo contra ele. Uma ave atacada. Que clima hostil. Essa agressividade toda vinda do povo que era dele revela o quê? O tamanho dessa ruptura. Revela uma ferida gigantesca. O povo amado se voltou contra Deus de um jeito agressivo mesmo. E a consequência disso é clara no texto. Desolação, destruição. Destruição como? Ele fala que muitos pastores aí, pode ser tanto os líderes infiéis de Judá, quanto as nações invasoras vão destruir a vinha dele, vão pisotear o campo, transformar tudo num deserto. E por quê? Qual a causa disso tudo? A causa apontada é dura, porque não há ninguém que se importe. Ninguém leva a sério. Falta consciência, falta arrependimento, sabe? Uma indiferença geral. Que triste isso. E o resultado prático disso na vida das pessoas. É descrito como um esforço completamente inútil. O texto diz: semearam trigo, mas colheram espinhos. Trabalharam muito, mas não tiveram proveito. Por causa da ardente ira do Senhor. Mostra como todo o esforço humano não adianta nada diante do juízo divino, né? Exato. Aí, depois de falar do juízo sobre Judá, o foco muda um pouco. Vai para os vizinhos maus. Os vizinhos, as nações ao redor. Isso, aquelas nações que invadiram e tomaram a terra que Deus tinha dado a Israel. Deus avisa que também vai arrancar essa gente da terra deles. Ah, então o julgamento não era exclusivo para Judá. Atingiria os outros também. Sim. Mas aí vem uma virada interessante, quase uma luz no fim do túnel, como você disse. Uma luz, depois de tanta desolação. Pois é. Depois de dizer que vai arrancá-los, Deus fala que vai ter compaixão e vai trazê-los de volta.
cada um para sua terra, para sua herança. Só que tem uma condição, né? Ah, sempre tem a condição, né? Qual é? Uma condição bem clara. Se eles, esses vizinhos, aprenderem os caminhos do meu povo, e mais, se jurarem pelo nome do Senhor, o Deus de Israel. Quer dizer, abandonar os próprios deuses, os ídolos, como o Baal, que eles antes até ensinavam Israel a adorar? Exatamente. Fazer essa troca, essa conversão de verdade. Se fizerem isso, aí sim a promessa é: serão edificados no meio do meu povo. É uma chance de pertencer, uma esperança que ultrapassa as fronteiras de Israel. Uma coisa bem inesperada ali. Uma chance incrível, mas condicional. E se não ouvirem? Se não aceitarem? Aí a promessa é outra. Serão arrancados e destruídos completamente. A escolha fica na mão deles. Entendi. Então, resumindo, esse capítulo 12 é uma montanha-russa, né? Começa com a queixa super pessoal e angustiada do Jeremias sobre a injustiça dentro de Judá, Uhum. passa pela dor de Deus, pelo anúncio de um juízo severo para o seu próprio povo. E termina com essa oferta surpreendente de salvação para os vizinhos maus, condicionada à conversão deles. Fica a reflexão, então. A queixa inicial era sobre os maus prosperando dentro do povo escolhido. A resposta de Deus confirma o castigo para esse povo, mas, ao mesmo tempo, abre uma porta justamente para as nações vizinhas, os maus originais da história, digamos assim. Uhum. Desde que aprendam os caminhos daquele que, até então, parecia ser só o Deus de Israel. Exato. O que isso diz pra gente sobre como a justiça e a misericórdia de Deus funcionam juntas, às vezes de formas que a gente não espera. Especialmente quando a condição para não ser destruído é abraçar a fé do povo que também estava sendo julgado. Fica aí pra gente pensar.